Após 5 anos, uma virgem inocente retorna à mansão com um segredo que abala o amor. Lara nunca se esqueceu da antiga mansão da família, um lugar envolto em sombras e memórias. O cheiro de madeira antiga e doçura das flores do jardim ainda estavam vivos em sua mente. Após 5 anos, ela estava de volta, e o peso de um segredo a acompanhava. O que deveria ser uma visita tranquila, logo se transformou em um pesadelo. Assim que cruzou o portão enferrujado, a brisa carregou murmúrios do passado, como se a casa quisesse falar. Ao entrar, seus olhos se depararam com o salão, coberto de poeira e ecos. Os candelabros pendiam como sentinelas silenciosas, e uma luz fraca lutava para entrar pelas janelas empoeiradas. Cada passo reverberava um eco que parecia aplaudir sua coragem e, ao mesmo tempo, apontar sua fraqueza. Lara lembrava-se de Miguel, o garoto que lhe roubara o coração. Uma inocência juvenil envolvida em um amor que parecia impossível. No entanto, o que ela descobria agora, a saudade do que poderiam ser, misturava-se ao nervosismo do que estava para acontecer. E entre os sussurros da casa, outro nome aparecia. Sofia. Maximizando suas inseguranças, ela era um fantasma do passado. Uma rival que sempre estivera em seu caminho. Agora, Sofia parecia mais poderosa e astuta que nunca. Logo, os segredos da mansão começaram a emergir. Uma noite, enquanto explorava o sótão empoeirado, Lara encontrou uma caixa antiga, coberta de teias de aranha. O coração acelerou quando ela a abriu. Dentro, cartas manchadas pelo tempo revelavam um amor proibido, um vínculo que poderia desmantelar a vida de Miguel. O que seria mais devastador? A perda dele ou o que essa verdade poderia causar a todos ao seu redor? Ao se deparar com essa descoberta, Lara sentiu um nó na garganta. Ela não podia deixar que a verdade arruinasse Miguel, mas também não poderia guardar um segredo tão profundo. O dilema a consumia, e o peso das lembranças a esmagava. No meio desse turbilhão emo, cuidado com o que você guarda! A mensagem pulsava em sua mente como um alerta, uma chama acesa na escuridão. O futuro estava mais incerto do que nunca, e sua decisão mais delicada que um fio de teia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara ficou paralisada. A mensagem anônima ecoava em sua mente como um alerta incessante. Ela se afastou da caixa, onde segredos e cartas manchadas respiravam. Uma onda de ansiedade a envolvia enquanto seus olhos percorriam o sótão escuro, o peso do que tinha descoberto esmagando seu peito. Fechou os olhos por um instante, tentando se controlar. Precisava pensar. Pensou, mas antes que pudesse formular um plano, um barulho a fez estremecer. Um rangido vindo de baixo. Não era o vento, era alguém. Corações batendo fortemente. Lara desceu as escadas rapidamente. O som tornava-se mais claro, como se alguém estivesse se movendo no andar de baixo. O que estava acontecendo? Um pensamento aterrador atravessou sua mente. O que faria se fosse Miguel?
Mas uma voz familiar interrompeu seu turbilhão. Sofia? A voz baixa e hesitante a deixou em estado de choque. Não poderia ser. Lara correu em direção à fonte do som. Quando entrou no salão, o que viu a deixou paralisada. Sofia, a rival de sua juventude, estava lá, mas não estava sozinha. Ao seu lado, Miguel a observava uma expressão angustiada. Sofia, o que você está? Lara começou, mas antes que pudesse completar a frase, as luzes se apagaram. Um grito surtiu ao fundo e o pânico encheu o ar. Uma voz gritou e no escuro um barulho de algo se quebrando ecoou pela mansão. Uma luz fraca piscou e Lara viu Miguel se aproximando rapidamente, com os olhos arregalados de susto. Então a luz se estabilizou e com ela veio o choque. Atrás de Miguel, um corpo estava estirado no chão, inconsciente. Lara reconheceu instantaneamente a roupa. Era a blusa de uma jovem que conheciam. Alguém se aproximou. Suas feições distorcidas pela nebulosidade da penumbra. Mas o rosto pálido fez Lara sentir a comoção dentro dela. É a Ana! Sofia sussurrou, a voz tremendo, enquanto os tremores de pânico a dominavam. Lara não conseguia processar. Ana, uma amiga da escola e cúmplice das suas travessuras na infância, agora estava ali, caída e sem vida. O que aconteceu? Miguel gritou, a tensão aumentava a cada segundo. Lara não sabia como responder. O que tinha de ser um reencontro simples agora se tornara um pesadelo. Cada um deles parecia saber que nada seria mais como antes. Ela estava aqui, eu vi. Eu não fiz nada! Lara balbuciou, cercando-se de culpa. Sofia olhou para Lara com desprezo. E lá estava Miguel, entre as duas. A expressão desesperada em seu rosto apenas alimentava o caos. Era como se tudo que os unia houvesse se transformado em um labirinto de segredos e mistrãs. Então houve um movimento. Uma figura sombria se esgueirou pela porta da mansão, invisível para todos, mas não para Lara. O que era aquilo? Um raio de luz iluminou um objeto pendurado em sua mão. Uma lâmina aberta. As peças começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro. A verdade sobre a morte de Ana e o segredo sobre Miguel pareciam estar interligados de alguma forma. E Lara sentiu que o chão sob seus pés começava a ceder. As lembranças agora, uma tormenta, pareciam se reencontrar de uma maneira devastadora. Lara, nós precisamos sair daqui! Miguel gritou, mas as palavras dela estavam presas na garganta. A única coisa que conseguia imaginar era a verdade pulsando em seus pensamentos. Era ela ou Sofia quem deveria contar o que sabia? E acima de tudo, o que fariam agora com Ana? O jogo tinha mudado. O peso da culpa, das memórias e dos segredos se tornaram um coloque insuportável. A adrenalina a guiava. Mas o que fazer com aquele fardo? A partida ainda não havia terminado. A próxima jogada dela poderia definir tudo, e reputações desmoronariam. Lara estava paralisada, o coração acelerado. Ana estava ali, caída, e o cenário se tornava cada vez mais confuso. O que deveria ter sido um reencontro foi transformado em um verdadeiro pesadelo. A tensão no ar era palpável, e ela sentia que o chão estava se desintegrando sob seus pés. Miguel gritou novamente. Lara, nós precisamos sair daqui! Mas as palavras dele soavam distantes, como se estivessem em outro mundo. O terror a envolvia, mas algo mais a segurava ali. A luz vacilava. E então, um barulho comum interrompeu a agonia. A porta dos fundos se abriu.
Com um movimento brusco, uma figura apareceu, destacando-se do escuro. Lara reconheceu aquele rosto imediatamente. Era Daniel, o irmão de Miguel. Ele estava vestido de forma casual, mas o olhar em seu rosto a fez tremer. Estava pálido como se tivesse visto um espectro. Eu não sabia que você estaria aqui. Daniel balbuciou, a voz trêmula. Ele olhou para Ana e depois para os outros, a confusão evidente em seus olhos. O que aconteceu? Um silêncio pesado pairou entre eles. Lara trocou olhares com Miguel, depois com Sofia, e as palavras não vinham. Era como se um campo de minas estivesse entre eles. E qualquer movimento em falso poderia desencadear uma explosão. O que Daniel estava fazendo ali? A inexplicável presença dele apenas complicava a situação. Você não pode estar aqui agora! Miguel gritou. O que você sabe sobre isso? Daniel engoliu em seco e por um momento pareceu vacilar. Eu soube de algo que vocês precisam saber, sobre Ana. As últimas palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um raio no silêncio. Sobre Ana? O que você quer dizer? Lara perguntou, o coração apertando, a mente à procura de um fio de esperança. Eu não queria contar, mas a verdade é que Ana... Nesse instante, a luz apagou completamente e eles se encontraram um escuro total. Um grito ecoou na escuridão, mas não era de nenhum deles. Era uma voz familiar, uma risada baixa que se transformou em um gemido. Daniel, querido, você não vai me deixar de fora, vai? A voz era melodiosa, mas carregava uma frieza cortante. Todos reconheceram. Era Sofia. As luzes piscavam novamente, e a figura de Sofia, agora com seu comportamento perturbador, surgiu da penumbra. O que você estava prestes a revelar, Daniel? A expressão dela era desafiadora, quase divertida. A tensão aumentou. Lara sentiu um nó na garganta. Sofia, o que você sabe? A pergunta saiu quase como um grito, cheio de urgência. A rivalidade delas sempre a deixara nervosa, mas agora era diferente. Era sobre vidas, não apenas sobre ciúmes. Sofia sorriu de maneira estranha. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Eu só não esperava que iria vir à tona assim. Você está apenas espalhando mentiras, Miguel disse, a voz carregada de raiva. É isso que você faz. Engana as pessoas, cria intrigas. Mas Sofia apenas riu. Você não faz ideia do que está acontecendo. Daniel pode ter um segredo que realmente mudará tudo. Ela se virou para ele como se houvesse um entendimento oculto entre eles. Diga a verdade, Daniel. É hora. Daniel, a essa altura, estava pálido como a lua, as mãos trêmulas. Eu não queria. Ana, foi um acidente, mas eu vi o que aconteceu. Eu vi você, Sofia. Eu vi você e Ana naquele dia. As palavras dele perfuraram a atmosfera. Uma revelação do quê? O que tinha acontecido naquele dia? O passado deles estava voltando para assombrá-los. E Lara estava no centro disso. A tensão cresceu ainda mais. O que você está dizendo? Lara perguntou, agora completamente envolvida, o coração explodindo de dúvidas e medos. Miguel estava rígido e Daniel parecia estar à beira de um colapso. Eu vi vocês duas discutindo antes da morte dela. Daniel murmurou, sua voz agora uma sombra. A verdade sobre Ana é mais complexa do que você imagina. Nesse instante, todos sentiram que o mundo estava mudando novamente. O que antes parecia um dilema de amor, agora se transformava em um labirinto de mentiras, intrigas e segredos que se entrelaçavam em uma teia mortal. Lara percebeu que a verdade não apenas mudaria seus relacionamentos, mas poderia desmoronar tudo o que conhecia.
E nesse momento, ela se deu conta de que precisava descobrir por que Ana havia sido morta. O que realmente se escondia sob a superfície? As respostas estavam ali, à sua frente. Mas seria ela capaz de suportar a verdade? Lara estava ali, paralisada, o coração disparado. O que Daniel acabara de revelar ameaçava derrubar todo mundo que ela conhecia. Vocês discutindo? O que isso significa? A voz dela tremia e a sensação de que o chão se abria sob os pés aumentava. Miguel se virou, a expressão de desespero transformando-se em raiva. Você estava lá, Daniel? O que você viu? Fala, agora! Daniel olhou para todos, os olhos vidrados. Eu não queria que fosse assim. A discussão entre vocês duas, antes da morte de Ana, não era só uma briga. Sofia riu de forma estranha, cortando a tensão. Você realmente acha que isso é apenas sobre uma briga de meninas? Daniel, o que mais você sabe? Ela se aproximou dele, uma cobra em meio às suas presas. Era mais, havia um plano. Ele respirou fundo. A gente não sabia. Ninguém sabia. E ao dizer isso, um silêncio sombrio tomou conta do salão. A luz oscilou, criando sombras que dançavam pelas paredes, e a tensão era palpável. O que você está dizendo? Lara não queria ouvir, mas a urgência em sua voz aprensava contra a verdade. O que foi, Daniel? Eu vi você, Sofia, entregando algo a Ana. Uma coisa, uma joia, algo que deveria pertencer a você, Lara. Algo perigoso. Lara sentiu um frio correr pela espinha. Uma joia? O que você quer dizer com perigoso? Mas à medida que perguntava, uma lembrança voltava. Uma joia que Miguel havia perdido e que ela acreditava que Sofia tivesse pegado. Antes que Daniel pudesse responder, um grito cortou o ar. O som veio de fora da mansão, estrondoso e aterrorizante. Todos se viraram. O que estava acontecendo? E então, inesperadamente, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma figura emerge do escuro. Era uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos arregalados. Ana! A palavra escapuliu dos lábios de Miguel. Mas não era possível. Ana estava caída lá atrás. O alvoroço não fazia sentido. Não! A mulher gritou. Eles estão vindo! Temos que sair daqui! Eles sabem! O pânico tomou conta. Lara olhou para Miguel, depois para Sofia, que agora tinha uma expressão de medo. A rivalidade, a mágoa, tudo se diluiu em um momento. Quem está ouvindo? O que você sabe sobre Ana? Lara perguntou, desesperada. Você não entende. Eles querem a joia! A joia! A mulher repetia como se fosse um mantra. Ela olhou para Lara. É a chave. A joia é a razão da morte de Ana. Sofia lançou um olhar de fúria. Essa é uma loucura. Você não pode estar falando sério. Mas a mulher não parecia se importar. Ela olhou diretamente para Lara. Você precisa entender, não confie nela. E naquele instante, tudo virou um labirinto de confusão. O que a mulher dizia, o que Daniel tinha visto, os segredos ocultos. Tudo virava uma teia em que cada um poderia ser o predador ou a presa. Miguel segurou o braço de Lara, a expressão uma mistura de coragem e desespero. Nós precisamos ir agora! Se eles chegarem aqui, ouvindo a urgência, Lara olhou para a porta, para a mulher, e em um momento de instinto, decidiu. Sofia, o que você tem a ver com tudo isso? Onde está a verdade? Sofia fez uma expressão de dor, mas algo em seu olhar mudava. Não! Você não entende! Não podemos! Não podemos nos separar! É arriscado demais! Tudo isso é mais complexo do que você pensa. As palavras de Sofia ringiam no ar. O que realmente estava acontecendo? A joia, as mentiras, a briga. Ela olhou para a mulher novamente. E então tudo acelerou.
A luz piscou mais uma vez e uma sombra se projetou na parede. Um movimento rápido, mais próximo. Notou que a mulher recuou. Uma pergunta ecoou na cabeça de Lara. O que a verdade faria com todos eles se fosse revelada? Em meio ao caos, uma nova era de segredos estava prestes a começar. Seria Lara quem traria à luz aquilo que estava enterrado? Ou estaria se enterrando junto? A sensação de que o chão sob seus pés desabaria a qualquer momento era palpável. E com isso, uma só certeza. Nada seria como antes. O jogo apenas começava. Lara estava ali, paralisada. O coração disparado. O que Daniel acabara de revelar ameaçava derrubar todo mundo que ela conhecia. Vocês discutindo? O que isso significa? A voz dela tremia e a sensação de que o chão se abria sob os pés aumentava. Miguel se virou, a expressão de desespero transformando-se em raiva. Você estava lá, Daniel? O que você viu? Fala, agora! Daniel olhou para todos, olhos vidrados. Eu não queria que fosse assim. A discussão entre vocês duas, antes da morte de Ana, não era só uma briga. Sofia riu de forma estranha, cortando a tensão. Você realmente acha que isso é apenas sobre uma briga de meninas, Daniel? O que mais você sabe? Era mais. Havia um plano. Ele respirou fundo. A gente não sabia. Ninguém sabia. E ao dizer isso, um silêncio sombrio tomou conta do salão. A luz oscilou, criando sombras que dançavam pelas paredes, e a tensão era palpável. O que você está dizendo? Lara não queria ouvir, mas a urgência em sua voz a prensava contra a verdade. Eu vi você, Sofia, entregando algo a Ana. Uma coisa, uma joia, algo que deveria pertencer a você, Lara. Algo perigoso. Lara sentiu um frio correr pela espinha. Uma joia? O que você quer dizer com perigoso? Mas antes que Daniel pudesse responder, um grito cortou o ar. O som veio de fora da mansão, estromboso e aterrorizante. Todos se viraram. O que estava acontecendo? E então, inesperadamente, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma figura emergiu do escuro. Era uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos arregalados. Ana! A palavra escapuliu dos lábios de Miguel. Mas não era possível. Ana estava caída lá atrás. O alvoroço não fazia sentido. Não! A mulher gritou. Eles estão vindo. Temos que sair daqui. Eles sabem. O pânico tomou conta. Lara olhou para Miguel, depois para Sofia, que agora tinha uma expressão de medo. A rivalidade, a mágoa, tudo se diluiu em um momento. Quem estão vindo? O que você sabe sobre Ana? Lara perguntou, desesperada. Você não entende! Eles querem a joia! A joia! A mulher repetia, como se fosse um mantra. Ela olhou para Lara. É a chave! A joia é a razão da morte de Ana! Sofia lançou um olhar de fúria. Essa é uma loucura! Você não pode estar falando sério. Mas a mulher não parecia se importar. Ela olhou diretamente para Lara. Você precisa entender, não confie nela. E naquele instante tudo virou um labirinto de confusão. O que a mulher dizia, o que Daniel tinha visto, os segredos ocultos. Tomou impulso e decidiu, antes que qualquer um pudesse interromper. O que você sabe sobre a joia? A mulher hesitou, a respiração ofegante. Eu sou irmã de Ana. O ar pareceu faltar por um segundo. Lara sentiu um nó se formar na garganta. Só que Ana nunca soube e a joia pertence a nós. O quê? Miguel começou, mas a mulher continuou. A joia é herança da nossa família. Ana estava prestes a descobri-la. E era isso que Sofia queria.
Ela sabia. Sofia abriu a boca, a expressão um misto de surpresa e raiva. Você não pode dizer isso! É uma mentira! Eu vi vocês duas discutindo. Eu vi a ambição nos olhos de Sofia. A joia não era só um objeto, era um símbolo, um poder. O coração de Lara disparou. As peças começavam a se encaixar. Eu vou fazer o que for preciso para proteger o nome da minha irmã. A mulher gritou. A determinação em seu olhar agora era implacável. Mas se isso for verdade, Daniel murmurou, seu rosto agora coberto de medo. Isso significa que você, Sofia, você estava escondendo muito mais do que só uma rivalidade. As luzes começaram a piscar de novo. O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão se acumulava, e Lara sentiu que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que imaginava. Ela olhou para todos, as palavras engasgadas na garganta. Precisamos ir! Miguel exclamou. Mas Lara estava presa na teia de revelações. Ajoelhou-se, a respiração rápida, tentando processar tudo. Como seria saber que a verdade sobre Ana perdida estava tão perto? Um movimento na escuridão fez todos se virarem. Outra sombra se aproximou pelo corredor. E naquele momento, tudo estava prestes a mudar novamente. Cada um deles estava prestes a enfrentar a escolha de seguir em frente ou ser engolido pelos ecos de um passado que se recusava a ser enterrado. O jogo apenas começava. A figura emergente na penumbra fez todos congelarem. O coração de Lara disparou, e por um momento pareceu que o mundo parava. A mulher, com os cabelos desgrenhados e um olhar frenético, era Ana. Mas como? Você não pode estar viva! Miguel exclamou, o desespero em sua voz ecoando pela sala. Lara sentiu um nó na garganta. Era impossível. Ana estava caída, inconsciente no chão. Ela foi... Eu a vi! Ana gaguejou, a respiração rápida. O que você quer dizer com isso? Lara perguntou, a voz falhando. Você precisa entender, Lara. A joia não é só uma joia. É uma maldição. Ana gritou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Foi por causa dela que tudo aconteceu. E, à medida que ela falava, Lara sentiu que o chão sob seus pés encolhia. As palavras de Ana reverberavam. O plano de Daniel, a discussão entre Sofia e Ana, tudo se entrelaçava em algo muito mais complicado. O que realmente estava acontecendo? Ana, você precisa me explicar, Miguel implorou. A preocupação estampada no rosto, mas Ana não parecia ouvir. Eles vão querer a joia de volta, a mesma que Sofia queria. A cada frase, a pressão aumentava. Lara não sabia se o que estava ouvindo era real ou um pesadelo. Sofia, antes tão segura, agora parecia curiosa e confusa. Você está louca! Não pode estar falando sério! A expressão dela era uma miscelânea de medo e raiva. É verdade! Ana gritou, o olhar fixo na rival. Você sempre soube. É por isso que queriam me silenciar. Porque o que eu sei poderia expor tudo, a verdade sobre o legado, sobre o que nossas famílias realmente são. Lara ficou em choque. Legado? O que Ana estava dizendo? Uma revelação como essa poderia desmoronar tudo. Ela olhou para Daniel, que também estava perplexo. Ele não parecia saber o que fazer. Suas famílias estão conectadas. A joia, ela foi feita a partir de um ritual. E isso mudou tudo. Ana estava em frenesi. Se não me seguirem agora, todos estarão em perigo. Nós precisamos sair daqui, agora! Miguel exclamou, puxando Lara pela mão. Mas a confusão pairava. E foi quando tudo desmoronou.
Um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguido de gritos e sirenes. O pânico tomou conta. "Eles estão aqui!" Ana gritou, a fúria nas palavras ecoando nas paredes antigas da mansão. Uma figura alta e obscura apareceu na porta. Vestida de preto, com uma máscara que ocultava o rosto, ela entrou, suas intenções claramente sinistras. "Foi você, Ana. Sempre foi você." A voz profunda e enigmática reverberou pela sala. Lara ficou paralisada. Quem era aquela pessoa? O que realmente tinha acontecido? Daniel e Miguel trocaram olhares de desespero. Sofia estava tão pálida que parecia um fantasma. "Você não entende o que está em jogo!" Ana gritou de volta, a adrenalina transbordando. A figura deu um passo à frente e a luz piscou. "Nós sabemos de tudo, o segredo da joia, todas as mentiras que você contou." Com um gesto rápido, a máscara foi removida, revelando um rosto familiar. Era Lara. Eu sou você." O choque a reverberou. Tudo o que Lara pensou que sabia, todo o seu ser, desmoronou em um momento. O que isso significava? A hora dos segredos e revelações estava chegando e a pressão se intensificava. Agora, todos na sala encaravam uma Lara que não reconheciam, uma versão de si mesma que ninguém conhecia. O que se escondia por trás daquela verdade? As peças do quebra-cabeça estavam prestes a se juntar de uma forma que ninguém poderia imaginar. E Lara, no meio disso, sabia que a única saída seria confrontar tudo o que havia perdido. A tensão aumentava e o que ainda restava de normalidade estava desaparecendo. O jogo ainda não tinha terminado. A batalha pela verdade começava agora, e as consequências da revelação prometiam ser devastadoras. Lara estava paralisada. A sensação de choque a envolvia como uma manta gelada. Ana havia voltado, ou melhor, essa versão de Ana. Mas o que estava acontecendo? Quem era aquela mulher misteriosa que afirmava ser a verdadeira Ana? O pânico tomou conta da sala. "Você não pode estar viva!" Miguel gritou, seus olhos arregalados de incredulidade. Lara sentiu o coração acelerar. A confusão era insuportável. Como isso poderia ser verdadeiro? Ana estava no chão, aparentemente morta, e agora havia duas Anas ali. Uma com a expressão de desespero, a outra com um ar de intimidação. "Você precisa confiar em mim", a nova Ana insistiu, saltando para o centro da sala. "A joia, ela não é apenas um objeto, é tudo, é o que nos liga, o que nos separa." A tensão cresceu. Lara piscou confusa. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" "Eles estão chegando. Sabem da joia. Sabem de nós", disse a nova Ana, o olhar vidrado, como se visse algo além do que estava diante dela. "Precisamos sair. Mas antes eu preciso revelar a verdade." Lara olhou para Miguel, depois para Sofia. Todos estavam tão perdidos quanto ela. O som de sirenes ecoava do lado de fora. A pressão aumentava. "Quem são eles?" Lara perguntou, tentando entender o que estava em jogo. "Os detentores da joia", a nova Ana sussurrou. "Eles não devem saber que você está aqui, Lara. Você é a chave. Se eles descobrirem que você está viva, tudo estará perdido." "O quê? Eu sou a chave?" Lara se sentiu enjoada. Um turbilhão de emoções a dominava. O que estava acontecendo? O que significava ser a chave? Daniel, que estava em um canto, finalmente teve coragem de falar. "Dizer isso só vai aumentar a confusão. O que você realmente sabe, Ana? O que mais temos que entender?" Nesse momento, a nova Ana se virou e a luz piscou de maneira assustadora. "A joia! Ela não estava apenas em posse de Sofia. Estava na minha família antes de tudo isso. E meu verdadeiro nome,
Um silêncio pesado caiu sobre eles. Meu verdadeiro nome é Laura. Eu sou a irmã gêmea de Ana. O mundo de Lara desabou. Como assim? Uma gêmea? A confusão se misturou a um pânico crescente. Lembrou-se de todas as vezes que esteve com Ana. E agora isso mudava tudo. A rivalidade, a dor. Tudo poderia ser uma mentira. O quê? Você realmente está dizendo? Miguel murmurou, quase sem fôlego. Era tudo parte de um plano de ocultação, para proteger a joia e o legado. Ana nunca soube, nunca compreendeu. E agora, com a sua vinda, eles sabem que a chave está aqui. Laura ofegou e os olhos dela chamuscavam de determinação. Sofia, que até então estava calada, soltou um riso amargo. Você está falando de um jogo muito perigoso. Nós não temos controle. Pare de agir como se você fosse a única que sabe de alguma coisa. Lara exclamou, agora animada. O que está acontecendo com todos nós? Laura se aproximou, um brilho de fé nos olhos. Você, Lara, sempre teve o poder. A joia é um símbolo e um segredo que pode mudar tudo, a história, nossos destinos. Se eles a encontrarem, tudo estará perdido. Pode ter sido o que causou a morte de Ana. Os murmúrios daquele grupo estavam em crescendo. A sala se contorcia em incerteza. Então, um estrondo forte reverberou pelas paredes da mansão. A porta foi arrombada. Um grupo de figuras encapuzadas entrou, suas intenções danosas claras. É hora de vocês entregarem a joia. Uma voz profunda ecoou, e Lara sentiu um nó na garganta. O que acontecerá agora? O que Laura realmente queria? Os segredos começaram a se desdobrar como um novelo furioso, e a verdade estava prestes a ser revelada. Nesse momento de desespero, Lara percebeu a necessidade de agir. As mentiras estavam se dissipando, e as consequências de cada escolha começavam a provocar um novo pânico. Desesperada, ela se preparou para encarar seu destino. O jogo estava apenas começando, e o que se desenrolaria ainda era desconhecido. A figura encapuzada se movia com precisão, como se soubesse que o medo estava no ar. Lara mal conseguia acreditar que estava vivendo aquilo. O que eles queriam? Quem eram eles? E por que a nova Ana dizia ser a chave de tudo? As sirenes do lado de fora pareciam mais próximas, mais ameaçadoras. Ajoelhe-se, ou eu juro que vou fazer você se arrepender. A voz profunda da figura reverberou pelo salão. Encheu o espaço, e Lara sentiu um fio de gelar na espinha. Miguel se adiantou, mas a nova Ana segurou o braço dele, um aperto firme. Não, Miguel, não podemos. É uma armadilha. Uma armadilha que vai nos custar a vida. Miguel gritou, seu rosto refletindo a pura determinação. Mas a mulher que se dizia Ana estava tão agitada, tão rapidamente, que as palavras não pareciam parar na mente de Lara. A joia não é apenas uma joia, é um símbolo de poder que precisamos proteger. Nesse momento, as figuras encapuzadas avançaram. O pânico explodiu e Lara viu o movimento rápido. A nova Ana se movia, pronto para atacar. Eles não vão conseguir me pegar. Ela gritou e Lara sentiu uma onda de esperança. O labirinto de mentiras e confusões estava se abrindo de uma forma perplexa. Mas antes que pudesse processar tudo, um dos encapuzados puxou algo da cintura. Um brilho metálico. Impressionante, não? A verdadeira joia! Ele exclamou, e no segundo seguinte, ele se virou para nova Ana, o olhar cheio de raiva. A imagem fez o coração de Lara parar. Era uma faca. Você não pode ficar com ela! O homem gritou, a voz carregada de uma ameaça inesperada. A nova Ana levantou as mãos. Espere, você não entende! Mas era tarde demais. Uma sombra se atirou sobre ela, e Lara só conseguiu olhar em choque, enquanto a faca se movia rápido. Miguel pulou na frente. O movimento foi instantâneo, e então um grito ensurdecedor. A faca cortou o ar,
e encontrou seu alvo. Lara não podia acreditar. Miguel estava caído, a expressão de dor e surpresa moldada em seu rosto. Ele se contorceu, segurando o peito. O ar fugiu de Lara. "Miguel!" ela gritou, as palavras escorregando de sua boca. A sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado. Todos estavam parados, em choque. "O que você fez?" A nova Ana berrou, enquanto o homem, encapuzado, pulava para trás, horrorizado. Não! Ele não tinha que morrer! Mas o controle se perdera. Lara sentiu os joelhos fraquejarem. O que estava acontecendo? Como isso pode ter acontecido? "Fuja!" Miguel gritou. "Lara, vá!" Era difícil entender, mas a voz dele estava se extinguindo. O queixo de Lara tremia, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Ela olhou para Sofia, que estava em estado de choque, e Daniel, que sequer conseguia se mover. Era como se o mundo estivesse se despedaçando. A nova Ana virou-se e o homem encapuzado já estava recuando, a expressão no rosto misturando pânico e raiva. "Você não pode ficar aqui. Ele vai morrer por causa de você." O que isso significava? "O que você sabe?" Lara gritou, desejando entender. "Você sabe por que tudo isso está acontecendo? Por que a joia é o que é?" "É tudo um plano!" A nova Ana gritou, os olhos arregalados pela urgência. "A joia é o que liga nossas famílias." O que talvez Miguel não soubesse. O verdadeiro segredo é que ele não é quem pensa que é. As palavras dela caíram como um raio. O que ela queria dizer? Que Miguel era parte daquilo? Lara nem conseguia pensar. A confusão tomou conta dela. As verdades que nunca soube estavam vindo à tona, e agora nem sabia se poderia confiar no homem por quem estava apaixonada. "Vai morrer por isso", disse o encapuzado, e a nova Ana gritou. Daniel se moveu, tentando agarrar a faca, mas ele tropeçou e caiu. Um som assustador ecoou pela sala, enquanto a tensão só aumentava. E mais uma vez, Lara se viu cercada por tudo o que mais temia. O jogo tinha mudado, e o passado que conhecia parecia ter se transformado em um pesadelo inescapável. "Quem somos nós?" Lara sussurrou, o pânico a dominando. A sala estava se movendo, e a verdade ainda era uma sombra. No momento em que tudo parecia perdido, uma nova figura apareceu, tão inesperadamente que todos congelaram. Era alguém que Lara nunca esperava ver. E, com a chegada daquela pessoa, o labirinto de segredos começava a se entrelaçar ainda mais. A figura encapuzada se movia com precisão, como se soubesse que o medo estava no ar. Lara mal conseguia acreditar que estava vivendo aquilo. O que eles queriam? Quem eram eles? E por que a nova Ana dizia ser a chave de tudo? As sirenes do lado de fora pareciam mais próximas, mais ameaçadoras. "Ajoelhe-se, ou eu juro que vou fazer você se arrepender." A voz profunda da figura reverberou pelo salão, encheu o espaço e Lara sentiu um frio na espinha. Miguel se adiantou, mas a nova Ana segurou o braço dele, com um aperto firme. "Não, Miguel, não podemos! É uma armadilha que vai nos custar a vida." Miguel gritou, o rosto refletindo pura determinação. A nova Ana estava tão agitada, tão rapidamente, que as palavras não pareciam parar na mente de Lara. A joia não é apenas uma joia, é um símbolo de poder que precisamos proteger. Nesse momento, as figuras encapuzadas avançaram. O pânico explodiu e Lara viu o movimento rápido. A nova Ana se movia, pronta para atacar. "Eles não vão conseguir me pegar!" Ela gritou, e Lara sentiu uma onda de esperança.
O labirinto de mentiras e confusões estava se abrindo de uma forma perplexa. Mas antes que pudesse processar tudo, um dos encapuzados puxou algo da cintura. Um brilho metálico. Impressionante, não? A verdadeira joia! Ele exclamou, e no segundo seguinte, ele se virou para a nova Ana, o olhar cheio de raiva. A imagem fez o coração de Lara parar. Era uma faca. Você não pode ficar com ela. O homem gritou, a voz carregada de uma ameaça inesperada. A nova Ana levantou as mãos. Espere, você não entende. Mas era tarde demais. Uma sombra se atirou sobre ela. E Lara só conseguiu olhar em choque, enquanto a faca se movia rápido. Miguel pulou na frente. O movimento foi instantâneo. E então, um grito ensurdecedor. A faca cortou o ar e encontrou seu alvo. Lara não podia acreditar. Miguel estava caído, a expressão de dor e surpresa moldada em seu rosto. Ele se contorceu, segurando o peito. O ar fugiu de Lara. Miguel! Ela gritou, as palavras escorregando de sua boca. A sala ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado. Todos estavam parados em choque. O que você fez? A nova Ana berrou, enquanto o homem encapuzado pulava para trás, horrorizado. Não! Ele não tinha que morrer! Mas o controle se perdera. Lara sentiu os joelhos fraquejarem. O que estava acontecendo? Como isso poderia ter acontecido? Fuja! Miguel gritou. Lara, vá! Era difícil entender, mas a voz dele estava se extinguindo. O queixo de Lara tremia, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Ela olhou para Sofia, que estava em estado de choque, e Daniel, que não conseguia se mover. Era como se o mundo estivesse se despedaçando. A nova Ana virou-se. E o homem encapuzado já estava recuando, a expressão no rosto misturando pânico e raiva. Você não pode ficar aqui. Ele vai morrer por causa de você. A voz profunda do homem se ergueu novamente. O que você não sabe, Ana, é que Miguel nunca deveria ter existido. O mundo de Lara parou. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Seu coração disparou. Ele foi criado para ser a isca, o sacrifício final. O encapuzado revelou, apontando a lâmina para Miguel, que estava caindo. Lara sentiu a realidade desmoronando à sua frente. Não pode ser verdade! Ela gritou, sem saber em quem acreditar. A nova Ana estava paralisada, a expressão de espanto estampada em seu rosto. Tudo isso foi parte do plano e desde o começo. Você e Ana sempre foram peças em um jogo muito maior. O nó na garganta de Lara doeu. Não, Miguel, não! Ela se jogou na direção dele, mas a dor em seu peito era opressora. As sirenes estavam mais próximas. O caos fora da mansão era palpável. Enquanto as palavras daquele homem ecoavam, Lara percebeu que cada segredo, cada traição a levara até aquele momento. Miguel não era quem ela pensava que era. E enquanto a escuridão envolvia a sala, um último grito ecoou. Então, você sabe o que deve fazer, Lara. Escolha entre sua família e sua vida. E tudo fez sentido. O que ela tinha que escolher? Que jogo era esse? A verdade estava lateando dentro dela, mutilando suas certezas. O futuro parecia mais incerto do que nunca. E no meio do caos, Lara sentiu que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo definitivamente. Lara estava paralisada, as palavras da figura encapuzada ecoando em sua mente. Miguel, a dor em seu rosto, as emoções cruas. Tudo ocorreu em um instante. Não! Não!
Ela gritou, mas o pânico enchia o ar como um veneno. A nova Ana, ou melhor, Laura, se pôs diante de Miguel, numa tentativa desesperada de protegê-lo. Por favor, não faça isso! Ela implorou, um fio de esperança ainda pairando no ar. Mas a lâmina já estava em seu lugar, e Lara sentia seu coração se despedaçar. Então você revela sua verdadeira face, hein? O encapuzado falou, um sorriso maligno desenhando-se sob a sombra. O sacrifício precisa ser feito. O plano precisa ser cumprido. A pressão no peito de Lara aumentava. Como tudo isso havia chegado a esse ponto? Miguel, com os olhos firmes, sussurrou: Lara, vá, agora. Fuja! A brutalidade de suas palavras cortou a sala como uma faca afiada. O desespero a dominava, mas a urgência de salvar Miguel queimava mais forte. Nesse momento, o chão parecia tremer sobre os pés de todos. Lara hesitou, o dilema despedaçando sua sanidade. Eu não posso deixar você aqui, ela gritou, a voz ecoando pela mansão em ruínas. A figura encapuzada avançou, e então, em um movimento que ninguém esperava, Laura agarrou a lâmina. Se lançou contra o atacante. O grito dela rasgou o silêncio. Todas as respirações se prenderam. Não! Miguel berrou, mas era tarde. O peso do corpo de Laura colidiu contra o encapuzado, e o desespero se espalhou pela sala. O homem caiu, a lâmina escapuliu de suas mãos e se chocou contra o chão. Nesse instante, a consciência de Lara se iluminou. Era agora ou nunca. Ela agarrou o punho de Miguel e puxou-o para um lado. Venha comigo! As luzes começaram a piscar furiosamente e os sons de passos se aproximavam. Juntos, correram para a saída, a adrenalina correndo como um rio selvagem. A imagem de Laura caída atrás deles ainda queimava em suas mentes. Mas não havia tempo para lamentações. Atrás, o encapuzado se levantou, gritando palavras sem sentido, com uma mistura de fúria e frustração. Foram vocês que causaram isso. O segredo nunca deve vir à tona. O desespero nas palavras dele ressoava nas paredes da mansão. Mas Lara sabia que não podiam olhar para trás. O destino deles estava em suas mãos. E a joia simbolizava algo que nunca compreenderam completamente. Eles alcançaram a porta da frente, e com um empurrão, a luz do sol invadiu a escuridão. Mas antes que pudessem respirar aliviados, uma figura se projetou à frente. Era Daniel, ofegante e pálido. Vocês não podem ir! A verdade precisa ser revelada! Ele exclamou, e as palavras dele pareciam um eco do que haviam deixado para trás. Daniel, agora não! Miguel gritou, mas Lara percebeu que a verdade não poderia ser ignorada. Com coragem, Lara se virou. O que você sabe, Daniel? O que mais está escondido sobre a joia? Perguntou, seu coração pulsando rápido, cada palavra saindo de seus lábios como uma necessidade. Nesse momento, um brilho ofuscante rompeu em suas mãos. Era a joia! E tudo fez sentido. As mentiras, os segredos, a morte de Ana. O passado o cercava, mas Lara sentiu um novo sopro de esperança. A luz da joia iluminava mais do que só o que estavam enfrentando. Era um novo começo, um caminho a ser percorrido. E com isso, eles correram, cada um atrás do seu destino, e a certeza de que a verdade, mesmo dolorosa, poderia libertá-los. Enquanto se afastavam, Lara lançou um último olhar para a mansão, preparando-se para deixar tudo para trás, mas sabendo que a luta estava apenas começando. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como essa trama termina. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A verdade está